how are you today? Como estão todos hoje? Então, bem-vindos à nossa English Class, nossa aula de inglês do 7º ano. Here is Teacher Cláudia Borges. Então, nós estaremos aqui com vocês, trabalhando esses conteúdos de língua inglesa. Eu espero contar com a colaboração de todos vocês. Vamos dar uma conferida no nosso assunto de hoje. Então, na nossa aula 2, o objeto de conhecimento é construção de repertório lexical. O detalhamento é formas regulares e irregulares dos verbos no passado, acréscimo de ed ou de nos verbos regulares. E vamos agora para a nossa classe. Vamos iniciar agora ouvindo um pequeno texto aqui junto comigo, certo? E esse texto é sobre essas imagens aqui. Já adivinharam do que é? Isso mesmo, emojis. E aqui o nosso texto, ele começa fazendo duas perguntas para vocês. A primeira é a seguinte: Do you know emojis? Você conhece, que é o verbo conhecer, saber, know. Você sabe ou você conhece emojis? Você sabe o que eles significam? Porque são várias imagens, várias figuras, não é? Você conhece algumas delas? E a próxima question sobre o nosso texto é a seguinte: Do you know the story behind them? Do you know, olha aí novamente, Do you know, você sabe, você conhece? The story, a história por trás, behind them. Deles, dos emojis. Do you know the story behind them? Você sabe qual é a história, sobre eles, que vem lá de trás, que chegou até agora nesses emojis que nós conhecemos hoje em dia? Você sabe de onde eles vieram, como eles foram criados? Então a gente vai ver um pouquinho sobre a história deles e ao mesmo tempo vamos verificar no nosso texto o conteúdo de hoje, que são verbos regulares e irregulares. Vamos dar uma conferida. Então, o assunto de hoje, nós vamos ver junto comigo aqui, são os irregular verbs. Text. O nome do nosso text, do nosso texto é o seguinte, Who invented emojis? Who invented emojis? Quem? A palavra who está aqui. Who? Quem? Invented. Quem inventou? Invented. Quem inventou os emojis? Quem criou eles? Então, eu quero que vocês prestem atenção nesse texto, porque tem algumas palavras em destaque, como, por exemplo, essa daqui, que a gente viu lá no começo do nosso texto aí, que é a palavra invented. Por que será que ela está destacada? Depois mais a gente vai ver por que ela está, tudo bem? Tem outras palavras também que estão destacadas, a gente vai ver a diferença entre elas. As cores são diferentes de propósito, viu? Então, a primeira destacada aqui é invented. Depois a gente confere por que ela está aqui. Então, vamos iniciar dando uma olhadinha aqui do que está falando o nosso texto. Então, você já sabe que ele está falando sobre emojis, não é? Olha só. Você já tem aqui as imagens, dos emojis, feliz, apaixonado, meio assustado. Então, olha só, observe que sempre quando você vai começar o texto, as palavras principais se repetem. O emojis aqui no título, já começa a primeira frase aqui com a primeira palavra com emojis. Então, esses detalhes pequenos você tem que ficar atento também, para que quando você tiver um texto em inglês na sua frente, você não fique desesperado, você já pega as dicas, right? Então, aqui diz o seguinte: Emojis are a big part of modern communication. Então, os emojis are, olha aí o nosso verbo to be, são uma big part, uma grande parte, uma grande parcela do que? Da moderna communication. Então, o que é? Então, os emojis são uma grande parte da nossa comunicação, communication moderna. Não é verdade? Nós usamos bastante, não é? Quem não usa o WhatsApp aí com um emoji, não é? Continuando, they use pictures.
They, olha aí o nosso pronome pessoal, eles ou elas. They use. Eles usam o quê? Pictures. Pictures, imagens seguras. Para quê? Para comunicar, para falar, expressar uma o quê? A message. To convey a message. Então, eles usam as imagens para comunicar uma mensagem, para repassar uma mensagem. Não é verdade? Se você coloca essa imagem aqui, lá no seu WhatsApp, então a pessoa sabe que está tudo bem, que está tudo certo, a pessoa está ok. Agora, essa aqui já é um pouquinho diferente, né? Essa aqui a pessoa já está apaixonada, certo? Por causa dos olhares aqui, né? De corações. Então, as imagens, elas já dizem, já passam uma mensagem. Como é essa mensagem? In a lot of fewer characters, né? Em poucos caracteres. Então, eu posso utilizar somente as imagens para passar uma frase enorme em somente poucos caracteres aqui, certo? Porque se você colocar só isso daqui lá na sua mensagem, a pessoa já sabe, ela está apaixonada ou ele está apaixonado, não é isso? Só por causa dessa imagem aí, tudo bem? Continuando, but, que significa mas, who invented this visual language? Então aqui a pergunta, não é? Bem parecida ali com o nosso título do texto. Quem inventou this, ou visual language? Este, no caso, esta linguagem visual. Quem que inventou? Quem criou? Como é que chegou até aí esse nível desses emojis? Vamos conferir aqui junto comigo. In the late 1990s, né, no final, parte late, né, lá no final dos anos 90, a Japanese artist, olha aí, Japanese, né? Então, a nacionalidade. Foi o quê? Então, foi um artista japonês named, mais uma palavra destacada, né? Por que será que ela está destacada, hein? A primeira que a gente viu, estava ali na frente, não é? Agora é essa named, uma corzinha rosa. Então, chamado, tá aqui o nome dele, ó. Shigetaka Kurita, ok? E aí, mais uma outra palavra destacada, ó, created. Então, a palavra created é criou, created. Então, mais uma palavra em destaque aqui, da cor rosa, não é? Juntamente com aquelas outras que a gente já viu anteriormente. Ele criou o quê? The first emoji. Ele criou o primeiro emoji. Então, foi esse artista chamado Shigetaka Kurita, certo? E aí, continua um pouquinho mais, ó. He was, olha só, tem outra palavra em destaque aqui, a palavra was. Fiquem atentos nessas palavras com essas cores agora, já vem um azulzinho agora, não é? He was working, ele estava, certo? Então, o verbo was significa era ou estava. É o passado do verbo to be. Então, ele era ou estava, no caso aqui, ele estava working, estava trabalhando for a mobile communications company. Então, ele estava trabalhando para uma empresa, company, né? Company, uma companhia de quê? De comunicação, communication mobile, né? No caso, celulares, certo? Então, ele estava nesse tempo trabalhando nessa empresa. Olha só, mais uma palavra em destaque, não é daquela cor rosa. Observe que a cor rosa é um pouquinho diferente, não é? Created, named, called, certo? Chamada o quê? Entity Docomo. Então, esse era o nome da empresa onde esse artista que criou o primeiro emoji trabalhava. Right? Vamos continuar um pouquinho mais sabendo da história dele. A última frase, continuando aqui comigo, a última frase diz o seguinte: They were developing
a new internet platform. Olha só, eles estavam trabalhando num projeto que era o seguinte. They were... Opa, tem uma palavra de destaque aqui. Fiquem de olho nela. Novamente, é uma palavra na forma do passado do verbo to be, que são duas. Was e were. No caso aqui, eles estavam, eles eram, não é? No caso aqui, o verbo to be significa essas duas ideias, não é? Ser ou estar. Então, no caso, eles estavam desenvolvendo o quê? A new internet platform. Estavam desenvolvendo uma nova plataforma de internet. Eles estavam trabalhando nesse projeto nesse momento. E o Kurita estava trabalhando lá junto com eles nesse momento também, né? Agora vamos continuar um pouquinho mais dessa história aí dos emojis. Então, aqui diz o seguinte, e já que it's allowed, olha só mais uma palavra em destaque, não é? Allowed. Já que permitia, não é? A limited number of characters, Kurita came up with the idea to replace words with pictures. Então, no caso, como eles tinham um número limitado, ó, limited number de characters, né? Este número limitado, o que gerou no Kurita? O que ele pensou? Já que ele tinha esse número de caracteres limitado, que não podia ultrapassar lá nesse projeto, ele, Kurita, came up, né? No caso, came up aqui é o verbo veio, né? Veio com a ideia, with the idea to replace, substituir words with pictures. Então, substituir palavras por pictures, por imagens. Então, vou só anotar minha palavra aqui, né? Came up. Essa aqui eu preciso anotar. Ele veio, came up. Came up. Então, this would allow. Allow é o verbo permitir. Permitir people to communicate longer messages while using less data. Então, o que permitiria quando ele trocasse as palavras por figuras? Isso permitiria que as pessoas pudessem se comunicar, communicate, para mensagens maiores, né, mais compridas, enquanto utilizavam menos, less o quê? Data, né, informações. Tudo bem? Então, essa foi a ideia que ele pensou. Já que ele tinha um número limitado de caracteres que poderia ser utilizado, né, para esse sistema móvel de comunicação, ele teve a ideia de trocar, não é? Uma frase enorme, por exemplo, por uma imagem como essa aqui, né, do apaixonado, do assustado. Então, quando eu vejo essa imagem de assustado, eu estou entendendo que ela está assustada, ou ele está assustado, ou eu estou assustada. Tudo bem? Olha a frase todinha que vocês estão ouvindo aqui. Eu estou assustada. Então, trocaria tudo isso só por essa pequena imagem aqui, que você já transmitiria a sua mensagem com muito menos informações e caracteres. Tudo bem? Foi uma boa ideia, não é? Vamos ver um pouquinho mais sobre essa história aí dos emojis. Então, over a decade later, então mais de uma década depois, Unicode created, olha só, mais uma palavra em destaque, created. Então, eles criaram um modelo universal de quê? De emojis, né? Uma série, né, universal de emojis. O que isso significou? This meant, né? Olha aí, meant, mais uma palavra interessante, guarda ela aí. Significou o quê? That people all over the world, as pessoas ao redor do mundo poderiam fazer o quê? Were using, olha assim, were a gente já viu anteriormente, né? Passado do verbo to be. Estariam, né? Usariam o mesmo emoji, the same, né? No dicionário do emoji, o mesmo, as pessoas do mundo todo, sem diferença nenhuma. With everyone speaking the same language, com as pessoas falando a mesma língua, os emojis
easily, became, olha a palavra interessante aí, guardem com vocês, became, tornaram-se, então eles tornaram-se o quê? A part of our everyday lives. Então eles tornaram-se uma parte do nosso dia a dia, né, das nossas vidas, right? E aqui uma informaçãozinha para saber do que se trata esses emojis. Ó, did, palavra importante também, did you know, é o verbo auxiliar do passado, para fazer perguntas no passado. Did you know, você sabia que a word emoji is based, olha que mais uma destacada, não é? Based, baseada on the Japanese words for, ela é baseada nas palavras japonesas para picture, que é a imagem, que é a letra E do emoji, and character, ok? Character, caractere, que é a palavra molde. Então, uma informação extra para vocês a respeito dos emojis, right? Então, vocês puderam perceber que no meu texto eles tinham destacado as palavras em rosa, né? Tinham created, invented, called, e também tinham umas outras palavras destacadas com uma cor mais escura, não é verdade? Eu tenho certeza que vocês identificaram qual era a diferença entre elas, não é? Isso mesmo, quem falou que aquelas palavras em claro, né, em rosa, eram os verbos regulares que vocês já viram aí com a Teacher Cris, não foi? Created, called, o ED, certo? Lá no final. E aquelas outras? Isso mesmo, a gente vai ver aqui junto comigo, ó. É o passado simples com os irregular verbs, com os verbos irregulares. Vamos ver aqui junto comigo, vocês já viram alguns, a gente vai relembrá-los, não é? Lá no texto, e a gente vai ver outros também que a gente usa bastante. Então, primeiro, não poderia deixar de ser, não é? O verbo to be, que é o verbo ser e estar, porque ele está em todos os lugares, não é? Presente, passado, certo? Então, quais são as formas do verbo to be no passado? Olha lá no comecinho. Was, era ou estava. Continuando. Ainda o verbo to be, ele tem uma outra forma. No caso aqui, essa forma é do plural, que é were, que significa eram ou estavam. They were, you were, we were, nós éramos, nós estávamos. Tudo bem? Então, essa primeira aqui é o singular e essa segunda é o plural. Tudo bem? Então, o verbo to be ele tem duas formas no passado, was e were. E é um verbo irregular. Continuando, vamos ver mais verbos irregulares. Ought to come, que é o verbo vir. Lá no nosso texto nós tínhamos a palavra came, né? Came up, veio. Tudo bem? Came, que é a forma do passado. Came up. Continuando, mais um verbo irregular. O verbo irregular to mean, significar. A forma do passado lá no comecinho, ó. Meant, significava, significou, significaram, ok? Mais um pouquinho sobre os irregulares. To become, que significa tornar-se, a forma dele do passado lá no comecinho, ó. Tornou-se, became, tornou-se, tornaram-se. Vamos ver mais um pouquinho agora sobre os irregular verbs. O que são esses irregular verbs mesmo, hein, gente? Vocês sabem me dizer o que é? Qual a diferença entre eles e os regulares? Vamos conferir aqui junto comigo. Então, olha só. O que eles são? Verbos irregulares. Anotem aqui a definição junto comigo. Vamos dar uma olhada. Então, os irregular verbs são o quê? São verbos. São verbos na língua inglesa que, ao serem colocados na forma do passado, olha só o destaque ali, ó, não recebem o D ou ED como os verbos regulares. Perceberam lá no texto? Called, named, todos eles lá no final têm o ED, não é? Mas não é o que acontece nos verbos irregulares. Então, o que acontece com eles? Olha aqui junto comigo.
Esses verbos mudam completamente a sua forma ou se mantêm inalterados quando mudam para a forma do passado. Então, o que temos que fazer? Estudar, memorizar, ouvir aquelas músicas que você gosta, tentar identificar os verbos irregulares delas e anotar mesmo. Porque você tem que lembrar a forma deles no passado como é. Porque não tem regra para aplicar como nos verbos regulares. Vamos ver outros verbos mais usados em inglês? Confira aqui comigo. Olha só, nós temos o verbo buy, que é o verbo comprar. No passado ele é bought. Bought, bought. Mais um outro verbo aqui comigo. O verbo do, muito importante, a gente utiliza bastante. O verbo do, que é o verbo fazer, no passado é did, did, did. Então, do, did, no passado. Um outro verbo, drink, não é? Super utilizado por nós no nosso dia a dia. O drink, verbo beber ou tomar, a forma dele no passado é drink. É um verbo irregular também. Mais um outro exemplo, o verbo eat, né? Verbo drink e eat, né? Sempre andam juntos, não é? Muito utilizados. Então, o verbo eat é um verbo irregular, significa comer. A forma dele no passado é ate, ate. Então, você fala assim esse verbo, ó, ate, ate, right? Então, só para a gente não esquecer a diferença entre os dois, aqui comigo, ó. Os verbos regulares, olha ali no comecinho, terminam em ed ou ied. Já os irregular verbs não possuem regra. Tudo bem? Então, tem que estudar, tem que memorizar, tem que anotar mesmo. Tudo bem? Continuando um pouquinho mais, outros exemplos com os nossos verbos irregulares. Então, você tem aqui a imagem do nosso personagem, né? A Victoria e o Sammy. E aqui você tem a seguinte frase que eles falaram. Diz o seguinte: Yesterday, a palavra significa ontem, we went. We went, nós fomos aonde? To a nice party. Uma festa muito legal, que é a palavra nice, legal. And we had, nós tivemos, né? Nós aproveitamos bastante, tivemos um ótimo, aproveitamos muito, ok? Nos divertimos muito, had a wonderful time. Olha só, então quem são os verbos irregulares aqui? O verbo go, que é o verbo ir para, e a forma dele no passado, que a gente viu aqui, né, na fala dos nossos personagens, é went. O verbo have também é um verbo irregular, e a forma dele no passado é had, ok? Então, tinha, tivemos, tiveram, ok? Então, o verbo go e o verbo have são verbos irregulares. Forma deles no passado, go fica went e o verbo have fica had. Had. Vamos ver mais um outro exemplo. Agora, a nossa personagem, Potira, observe aqui, não é? Você tem imagem de livros, tem aqui esse livro aberto com o título Emojis e vários deles aqui, né, ilustrando o livro. E é sobre isso que a nossa personagem fala. Ela diz o seguinte: Last semester, semestre passado, I read, eu li sobre o quê? About emojis. Eu li sobre os emojis. And you, conheci, eu soube, many interesting information about their history. Então, eu soube, eu conheci muita informação interessante sobre a história deles, their history. Temos mais dois verbos aí irregulares, ó. O verbo know, que fica knew no passado, e o verbo read, que é ler, que fica read. A diferença aí no caso é só a pronúncia, tudo bem? Read. Read no presente, read no passado. Continuando, vamos ver mais alguns verbos que nós temos aí. Vamos ver aqui a nossa listinha, anotem aí, é interessante vocês anotarem, tá? Esses são verbos irregulares. Então, o verbo run, que é o verbo correr, no passado é ran. Outro verbo também é o say, que é o verbo dizer. A forma do passado dele é said. 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 Um outro verbo também é o verbo see, que é o verbo ver.
a forma dele no passado é saw. Viu, viram, vimos. Mais um outro verbo sing, que é o verbo cantar. Ó, sing, cantar. E a forma dele no passado é sang, sang, sang. E para vocês não esquecerem, lembrem-se que os regular verbs, eles terminam nessas palavrinhas aqui. Já os irregular não possuem regra, certo? Vamos ver algumas frases aqui de exemplo junto comigo. Então, aqui você pode ver aqui na minha frase, está em destaque o verbo slept. Por quê? É a forma do passado do verbo sleep, dormir. Então, o que está escrito aí? I slept. Eu dormi very early, muito cedo, at night, à noite. Então, lembrando que a forma do passado serve para todos os pronomes. Eu, ele, nós, eles, elas, vocês, você. Então, você pode utilizar essa forma aqui do verbo do passado slept para todos os pronomes. No problem. Próxima frase. In the morning, I woke up at 6 a.m. Wake up, woke up. Tudo bem? Então, de manhã, I woke up at 6 a.m. Wake up é o verbo acordar. A forma dele do passado é woke up. Woke up. Acordei, acordaram, acordamos. Então, wake up também é mais um irregular verb. Verbo irregular. After my breakfast, depois do meu café da manhã, I wrote some emails. Depois do meu breakfast, meu café da manhã, breakfast, I wrote. Olha aí, o verbo irregular é esse aqui, ó, wrote. De onde ele veio? Daqui do verbo write, que é o verbo escrever. Então, a forma desse verbo no passado é wrote. Então, eu poderia dizer, eu escrevi, I wrote. Eu poderia dizer, ela escreveu, she wrote. Então, o verbo não vai mudar. Poderia dizer que eles escreveram. Eu uso também o mesmo verbo, they wrote. A diferença é a tradução da frase. Então, I wrote, eu escrevi. Ela escreveu, she wrote, mesma palavra, tradução só diferente. Eles ou elas escreveram, they wrote. Utilizo também o mesmo verbo sem diferença nenhuma, ok? E só para reforçar, quero que vocês acompanhem aqui junto comigo o pequeno trecho de um vídeo que vocês vão poder observar agora todas essas frases, não é? Da pessoa fazendo. Depois vocês vão dizer quem é que está fazendo aí essas atividades. Vamos dar uma olhada. I slept very early at night. In the morning, I woke up at 6 a.m. After my breakfast, I wrote some emails. E aí, descobriram que estava fazendo essas atividades? Isso mesmo! Então, vocês viram os exemplos aí de atividades utilizando os nossos verbos irregulares. Vamos rever aqui as imagens que foram mostradas para vocês aqui no vídeo e lembrar um pouquinho desses verbos. Vamos aqui junto comigo. Então, vocês podem observar aí, não é? As imagens do vídeo que aparece dormindo e a frase lá bem destacada, I slept. Por que está em destaque o slept? Porque o slept é o meu verbo irregular.
é o meu verbo irregular. De onde ele veio? Do verbo irregular sleep, que é dormir. Então, eu dormi. I slept very early at night. Continuando na próxima atividade, tem um outro verbo destacado, né, na sequência aí do vídeo. Aparece uma outra atividade depois que eu estava dormindo. Aí eu acordei. Então, você tem a frase aí. In the morning, I woke up at 6 a.m. Então, de manhã eu levantei, eu acordei. Woke up at 6 a.m. Tudo bem? Então, por que está destacado o woke up? Porque ele é a forma do passado do verbo irregular, que a gente já vai ver aí na sequência, do verbo wake up, acordar. Wake up. Passado é woke up. E depois que eu acordei, não é? Fiz mais uma atividade. Finalizei com mais uma atividade que era sobre verificar os e-mails. Então, after my breakfast, I wrote some emails. Por que está em destaque o wrote? Porque o wrote é um verbo irregular. De onde que ele veio? Do verbo write, que a gente já vai ver aí embaixo escrito. Então, o verbo write é o verbo escrever. Então, depois do meu café da manhã, eu escrevi alguns e-mails. Right? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem a nossa aula de hoje, aprendido um pouquinho mais sobre os verbos irregulares. Thank you!